Bom, hoje nós vamos estudar os 3 últimos capítulos de Segundo Coríntios. Vai ser o capítulo 11, 12 e 13, porque esses capítulos são mais ou menos assim, um resumo de tudo que Paulo veio falando nesses capítulos anteriores, né? A gente já viu que Paulo escreveu 3 cartas, na verdade, para Coríntios. Uma foi muito séria e não está registrada aqui, mas nós temos primeiro e segundo Coríntios, e essas cartas Paulo estava conversando com eles sobre coisas que ele tinha ouvido, que estava acontecendo entre eles, e estavam fazendo com que Paulo se preocupasse com a fé deles, com a maturidade deles, com o cuidado que ele tinha de que a mensagem do evangelho fosse pura, verdadeira, né? E então hoje eu achei interessante porque Paulo ele já vinha falando quando a gente, né, estudou outros capítulos, que nós, os cristãos, somos o corpo de Cristo. Né? A gente viu sobre isso, que cada membro do corpo, cada pedacinho, a unha, né? Eu que perdi uma unha no meu dedo do pé no mês passado, uma unhinha faz falta, né? Todas as partes fazem falta. Então, tem gente que fica querendo ser a cabeça, né? Porque todo mundo vê. Não, cada pessoa, no lugar que Deus te coloca, cada um tem um papel importante no corpo de Cristo. E hoje Paulo vai falar nessa relação entre a igreja de Cristo sendo a noiva. A noiva. E Paulo estava falando: cuidado, gente, cuidado com essas pessoas que estão chegando aí e pregando para vocês um evangelho diferente do que eu levei. O evangelho que eu levei é o evangelho puro de Jesus Cristo. Eu escutei dele a mensagem. Eu fui passar tempo com os apóstolos que andaram com ele. Então, o que eu passei para vocês é a verdade, é o genuíno, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então, Paulo queria que essa igreja se mantivesse como. Eu até coloquei no papel, na época antiga, né, onde a noiva era importante que ela fosse virgem. Né? Era importante que ela casasse virgem. Em algumas tradições, todavia, até né? Lá para os Oriente Médio, eu acho que deve existir ainda aquela vigiar, né? Na noite de núpcia, se é virgem ou não. Mas hoje em dia, na nossa civilização, já não existe mais. Mas Paulo começa falando aqui que ele queria apresentar a igreja de Corinto, não só de Corinto, porque essas cartas, os estudiosos acham que elas passavam por todas as igrejas por onde Paulo havia ido. Então, uma cópia dessas cartas era mandada, porque Paulo chegou à conclusão que se essa igreja de Corinto estava passando por isso, a de Éfeso também poderia passar, a da Galáxia também, então, de Filipos. Então, essas cartas eram trocadas entre as igrejas e eles liam para a igreja e eles, né, Paulo esperava que ela causasse uma transformação. Então, eu vou ler aqui o comecinho, olha como ele começa. A maneira que ele fala não é nem tanto de insensatez. Espero que vocês suportem um pouco mais a minha insensatez. Sim, por favor, seja paciente comigo. Não é tanto insensatez, eu acho mais como insistência, né? Porque ele repetia a mesma coisa o tempo todo. Então, ele fala: o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, a Jesus Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção. Então, Paulo está dizendo, gente, cuidado, porque o mesmo Satanás que esteve lá no Jardim do Éden e fez com que Eva pecasse, né? Induziu, ele não fez, ele induziu e ela caiu na tentação. Né? Aquele mesmo Satanás, ele continua aqui, e ele usa as mesmas estratégias que ele usou lá com a Eva para nós. Então, a gente tem que estar vigilante, né? Vigilante. Então, aqui a gente vai ver que Paulo está tratando, nesses versículos aqui do capítulo 11,
Então, primeiro, Paulo se considera um pai espiritual dessas igrejas. Por quê? Porque ele se considera como ele gerou aquelas crianças, né? Lembra que Jesus falou com Nicodemos que era importante nascer de novo, né? Então, a gente considera, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ele nasceu de novo, ele teve uma transformação, ele agora é parte da família. Então, Paulo, como mensageiro de Jesus, ele se considerava pai desses novos cristãos, desses bebês cristãos que estavam nascendo ali naquelas igrejas que ele pregava, né? E ele considera a igreja de Corinto, aqui, nesse caso, como a noiva, né? Aquela noiva que devia estar bonita. A gente vê depois, eu vou ler para vocês, lá em Apocalipse, fala que a noiva está vestida de linho puro, perfeita para encontrar com o noivo, né? Então, assim, não é um pano, né? Ali tem muito sentido figurado, que é para a gente conseguir, assim, na nossa mente, que precisa de um visual, né? Entender um pouquinho, né? Mas significa a perfeição, né? Linho puro, branquíssimo. Essa noiva, essa igreja de Cristo tem que estar adornada para encontrar com o noivo Jesus Cristo, né? O casamento, né, que vai acontecer lá no final, a gente lê Apocalipse, vai ter esse encontro, vai ter esse casamento, né, da noiva de Cristo. E sabe onde que vai ser? Em Jerusalém. Jerusalém que vai ser esse casamento. Por isso que Israel é importante, gente. Ninguém vai destruir Israel. Pode quebrar as paredes, pode quebrar os prédios, mas ninguém vai tocar naquele lugar. Aquele lugar é de Deus, né? Aí e ele considera, Paulo está dizendo que a serpente é o diabo agindo por meio de falsos profetas, de falsas leis. Então, quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, né, mas que ficam pulando daqui para ali, aí vai lá no Buda, e aí vai lá no olho de tigre, e carrega uma fitinha do Senhor de Bonfim, porque precisa me dar sorte, e carrega. Gente, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos de mais nada, nada. Nós temos tudo o que precisa. E quando a gente se desvia, Satanás vai usar essas dúvidas. Mas não vai custar nada, né? Vamos cobrir todas as áreas, né? Porque não custa nada. Custa, porque a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outro. Não dá. Ele quer ser o único digno de nosso louvor e adoração. A mensagem de hoje foi muito boa. Até mandei para o meu sobrinho e nossa, você lembra, vocês estão orando comigo por ele, né? E assim, ele ficou bem sensibilizado. Então, assim, da necessidade de Jesus, né? Nossa, eu achei fenomenal. Se vocês não escutou ainda, tira, acho que 6 minutinhos para escutar. Então, sempre que entregamos o nosso coração a algo que não seja Deus, estamos cometendo um adultério espiritual. Gente, isso é sério, né? Porque se a Bíblia, Jesus falou que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, né? Se o nosso tesouro é uma profissão, nosso coração vai estar aí, todo dedicado e preocupado com isso. Se o nosso tesouro é dinheiro, né? A nossa família tem coisas boas, mas Jesus quer ser o primeiro. Ele quer ser aquele, sabe, aquele que a gente. Nossa, sou apaixonada, é ele que é o primeiro na minha vida. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas, todas, né? Quem falou isso? Jesus. Veio da boca de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus. Né? Tem até essa música aí que a gente cantava muito aí no Brasil. Então, era importante que os cristãos de Corinto tivessem o entendimento aguçado. Mas como que a gente tem esse entendimento? Eu já falei isso aqui várias vezes. A gente só vai saber quem é o falso quando a gente estuda a palavra de Deus e sabe o que é verdadeiro. Senão, a gente vai cair. Sabe por quê? Eu até lendo um comentarista, ele falou assim: quando a mentira do diabo ou de alguém é assim, né, escambrosa, não tem dúvida, é mentira. Mas Satanás, ele vem com meias verdades.
sabe? Ele não vem com uma vestidinho de capetinha, não, ele vem bonitão, né? Teve uma novela aí no Brasil, né? Sei lá o que falava de diabo, ele era bonitão, né? Eu só acho que vi uma, ou, eu nem lembro o que era, mas assim, ele se apresenta atrativo, né? Ele não vai chegar diante de você com uma coisa que na cara você vai descartar, não. Ele vai chegar com algo que vai te atrair, vai ser bonito, vai ser gostoso, que nem quando a gente está de regime, né? Que a gente aparece aquelas coisas na frente da gente. Aí Paulo fala assim no versículo 4: pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que nós pregamos, Paulo e seus companheiros, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade? Isso não. Sabe? Aí, Paulo, olha só, lá em Gálatas, eu vou. Gálatas 3, deixa eu ir lá. Está pertinho aqui. Gálatas 3, de 1 a 5. Olha o que ele falou para a igreja da Galácia. Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então, ele está dizendo, vocês aí nem eram judeus, nem sabiam a lei de Moisés, então não foi por essa prática que vocês vieram a fazer parte do corpo de Cristo. Foi porque vocês creram no evangelho que eu levei. Vocês creram em Jesus Cristo, que ele foi filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou, né? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aí ele fala aqui, olha, onde que ele fala? Aquele que dá do seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, assim, Paulo vem falando que não deem ouvido a sinais, porque Satanás também faz sinais. Satanás também cura gente para o seu objetivo. Satanás também faz trovões, né? A gente viu lá no Egito, lembra no Egito, quando Moisés foi lá com os faraós, com o faraó e os magos do Egito, Moisés fazia um sinal que Deus mandava, o Satanás também fazia, né? Então ele tem poder. Às vezes a gente ou tem medo, ou a gente não quer dar a ele o devido poder que ele tem. Né? Então, a gente precisa conhecer o nosso inimigo, já falamos disso aqui. Né? Quando você vai numa guerra, você conhece o seu adversário, você sabe as fraquezas, e você sabe. Ele sabe as nossas. Ele é nosso inimigo. E ele conhece, ele sabe onde que ele ataca a Nilton, ele sabe onde ele ataca a Renata, ele sabe onde ele ataca a Elsa, ele sabe exatamente o nosso ponto fraco. Né? E a gente tem que saber também como que nós vamos nos defender quando ele vem nos atacar. Né? Não é esse versículo que eu queria, mas eu sei que, depois eu vou achar, porque está por aqui, que Paulo fala, qualquer pessoa que venha pregando o evangelho diferente desse que eu preguei a vocês, que ele seja amaldiçoado, amaldiçoado. É sério. Então, qualquer pessoa que em algum tempo da história, né, porque inclusive Jesus falou, quem muda uma vírgula nessa palavra vai prestar contas diante de Deus, né? Então é sério. Então, como a serpente enganou a Eva com astúcia, Paulo entendia que o engano de Satanás sobre Eva no jardim era um bom exemplo das suas táticas, né? Como estava falando aqui agora. Deve haver muito cuidado na proclamação do verdadeiro evangelho de Jesus. Esse evangelho deve ser, eu já falei muito aqui sobre isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode pegar hoje na minha leitura diária, acho que eu estava lendo Lucas, Mateus e Lucas. Aí Lucas fala assim:
seguindo isso, aí eu falei, isso o quê? Né? O que aconteceu para chegar onde nós estamos aqui? Então, é importante, gente, que quando a gente lê a Bíblia, não lê um pedaço, lê o contexto, onde que Jesus estava, o que estava acontecendo ali naquele momento, ou por que ele falou aquilo, para quem que ele falou. Então, a gente tem que ver os fatos históricos e comprovar eles com a palavra de Deus. Né? Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Inclusive, eu acho até perigoso esse negócio de Google, porque se você vai fazer um Google de alguma pergunta cristã, você vai achar de tudo quanto é besteira. E se você não conhece a verdade, você vai se enganar. Você vai ficar na dúvida ou vai aceitar uma coisa que não é verdade. Então, até nisso é importante a gente conhecer, para saber qual é a verdade. Né? Para Paulo, era tão inegociável que o único evangelho fosse identificado e pregado que ele chegou a proferir uma maldição. Ah, está aqui a maldição que ele proferiu, em Gálatas 1. Gálatas 1, 9. Ele diz assim: como já dissemos agora, e repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 9. Qualquer coisa que seja diferente de que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, e ele é o único caminho que nos leva a Deus, qualquer coisa diferente disso não é verdade. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aí ele fala assim, Paulo também advertiu os Gálatas contra receber outro evangelho. Então, isso é dentro dessa mesma coisa que eu estava falando aqui. Paulo era bem diferente do super... Acho engraçado, porque ele falou aqui dos superapóstolos. Olha aqui no versículo 5. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, conhecimento eu tenho. Então, tinha aqueles que a gente já falou semana passada, e já falou lá em 1 Coríntios, aqueles que chegavam todo bem vestido, né, com um monte de discípulo atrás, e falava aquelas palavras difíceis que ninguém entendia, e o povo ficava todo impressionado. Né? E Paulo chamava esses de superapóstolos. Né? Então, estes eram eloquentes e de boa aparência, enquanto Paulo era simples nas palavras e no vestir. Sem contar, né, que Paulo tinha sofrido horrores por causa do evangelho. Né? E, às vezes, essas coisas envergonhavam os cristãos de Corinto, que Paulo tenha ido para a cadeia, que Paulo tenha sido apedrejado, às vezes ele sentiu vergonha disso. Né? Então, diante de tudo isso, a gente vê que Paulo se orgulhava mais nessas coisas do que na sua capacidade de levar esse evangelho. Né? Gente, ele foi chamado pelo próprio Deus, como os discípulos, né, foram chamados por Jesus, cada um deles, vem, segue, vem, me segue. Esses 12 que seguiram a Jesus, Paulo também foi chamado por Jesus. Ele também foi especial nesse sentido, né? Deixa eu ver se tem mais alguma do 12 aqui. Aqui ele vem falando todas as coisas pelas quais ele passou. Então, olha o resumê dele aqui. A gente já leu isso antes, mas eu vou ler de novo. Ele fala assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Esse foi o mesmo número que Jesus recebeu. Né? Era 40 menos 1 que eles recebiam lá, porque para não ter o risco de matar a pessoa com os açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, né, os judeus que estavam atrás dele, perigos dos gentios, os que ele estava pregando para eles também, que tentaram contra a vida dele, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Tudo aqui é o resumê dele, né? As coisas pelas quais ele passou. Trabalhei arduamente,
Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação. Gente, de, depois de tudo isso que ele já estava passando, ele ainda sofria de preocupação por essas igrejas. Era como um pai, né? A gente que tem filho longe, que a gente preocupa, né? Se está fazendo as coisas certas, se está seguindo o caminho que devia. Paulo, ainda depois de tudo que ele passava, ele ainda estava sofrendo de preocupação com esse povo, né? Que rejeitava ele muitas vezes. Se devo orgulhar-me, seja nas coisas que mostram minha fraqueza. Então, enquanto aqueles superapóstolos se orgulhavam, às vezes eles faziam um milagre, né? Às vezes faziam alguma coisa e eles se gabavam, Paulo queria se orgulhar da sua humildade e do seu sofrimento. Lembra quando Jesus chamou a Paulo e ele chamou Ananias e falou: vai lá, porque ele vai saber o preço de levar o evangelho de Cristo. Né? Então, assim, Paulo já sabia, né, desde o começo, que ele ia ter que pagar um preço pelo evangelho de Cristo. Não, eu nem acredito que seja, porque a gente, como ser humano, a gente tem a tendência de pensar, está pagando por ele ter matado tanto cristão. Não, eu não acredito que seja isso, mas era porque a paixão dele por Jesus era tão grande que ele não ia medir esforços para levar esse evangelho verdadeiro para as pessoas, né? O Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Aí ele vem contando mais um pouquinho, né? Aí no capítulo 12, ele continua falando, e ele vai contar uma história, gente, que ele nunca tinha falado antes. E é interessante que isso aconteceu há 14 anos atrás. E Paulo nunca contou isso antes, para ninguém, para nenhuma igreja. E nem aqui ele está falando que foi ele. Ele falou: conheci um homem. Então, Paulo, a experiência dele com Deus era tão íntima que eu imagino assim, deve ter tido tanta coisa que ele não contou. Por quê? Porque ele era humilde. Ele não queria que as pessoas seguissem a ele pelas coisas que ele fazia. Ele queria que as pessoas seguissem a Jesus. E é esse tipo de mestre, de pastor, de padre que a gente deve seguir. Aquele que nos aponta para Jesus. Não para ele mesmo, não para as coisas que ele faz, não para as coisas bonitas ou os accomplishes, né, deles. Não. A pessoa que segue a Jesus e é enviado de Deus nos aponta direto para Jesus. E é assim que Paulo fazia. Olha só o que ele fala. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, então ele quer dizer, se eu subir lá ou se foi num sonho, eu não sei, só sei que eu fui lá, que eu vi isso, né? Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então, eu imagino assim, gente, eu acho que para Paulo isso era mais importante de qualquer reconhecimento humano, que Deus tenha dado para ele o privilégio de experimentar um pouquinho das maravilhas do céu. Ele não podia nem compartilhar com ninguém essa maravilha. Né? Eu imagino assim, é difícil uma pessoa que tenha tido essa experiência conseguir assimilar a importância disso sem sair contando para todo mundo, sem virar uma estrela por causa disso. Né? E é isso, gente, é essa característica de Paulo que me fascina, sabe? Essa humildade dele. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Então, assim, Paulo está dizendo, esse homem aí que fez isso tudo, ele foi privilegiado. Então, ele foi recebido por Deus por fazer uma coisa. Agora, eu, como homem, eu não quero receber nenhuma glória por causa disso, né? Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria sensato. Então, assim, ele estava falando, se eu quisesse contar para vocês e me gabar,
foi verdade, isso realmente aconteceu. Mas eu não vou fazer isso, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, gente, todas as pessoas na Bíblia que seguiram a Jesus não quiseram receber honra, não quiseram receber adoração. Eles sabiam o seu lugar de humildade, sabe, de passar isso tudo para a glória de Deus. Não era a glória deles. Eles não se sentiam melhores do que ninguém. Eles eram adoradores do Deus maravilhoso. E Paulo era um desses, né? Essa semana eu estava lendo sobre João Batista. E se tem uma pessoa que tinha que ser um santo, que todo mundo, se da Bíblia falasse, né, de adoração, era João Batista. Porque Jesus falou, não tem nenhuma pessoa, não existiu nem vai existir, nascido de mulher, maior do que João Batista. Então, se existe uma pessoa na Bíblia inteira que merecia honra, segundo Jesus, seria João Batista. Mas a gente não vê tanto falar dele, né? Mas não é, ele não quis, né? Você vê que ele morreu decapitado e depois ninguém mais falou dele no resto do Evangelho. Por quê? Porque ele teve o seu tempo, ele cumpriu o seu tempo. E a gente vai lá e lê a história dele, a gente aprende dele. Né? Ele foi um mensageiro, ele foi aquele que anunciou o Salvador. E, inclusive, tem umas coisas que eu estou lendo agora, eu falei, gente, olha só isso, eu nunca tinha prestado atenção. Né? Porque ele falou, convém que ele cresça e eu diminua, eu não posso nem querer, né, ter inveja ou ter nenhum sentimento de diferente, eu tenho que aceitar, porque foi para ele que eu vim. Eu fui enviado para anunciar. Foi essa a minha missão desde a barriga da minha mãe, anunciar o Cordeiro de Deus que viria, né? Então, assim, é tão lindo a gente ver assim, todo o desarrolar, que tudo é uma sequência, não tem pedaços, é tudo junto, é tudo tão perfeito, né? O plano de Deus para nós. As manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, como visões, curas, revelações, acontecem com um propósito somente, a glória de Deus. Aconteceram e continuam acontecendo. Né? Nossa, eu presenciei muita coisa na minha vida cristã, de milagres, de revelações. Olha, quando eu era adolescente ainda, nos meus 20 anos, uma senhora orou para mim e falou: você não vai ficar aqui no Brasil, você vai casar com um louro. Isso eu tinha nem 20 anos. E, sabe assim, nunca pensei nisso, até depois que eu casei com o Dinho, eu falei, gente, o branco aqui, ó, veio, nem lembrava. Então, assim, são revelações que Deus estava dando. E, assim, para mim, naquele momento, né, foi, nossa, Deus está falando comigo. Mas eu não vivia a minha vida procurando um louro. Né? Podia ter gente que é assim, que quando recebe uma revelação, então não quer nada diferente. Então, assim, eu vivi o curso da minha vida, vivi obedecendo, vivi servindo a Deus, né? Até que no momento certo apareceu. E é assim, né? Mas foi para a glória de Deus. Essa senhora, ela quase que morreu assim. Ela nunca foi rica, milionária, mas assim, as pessoas vinham assim de fazer fila para ela orar pelas pessoas. E pessoas eram curadas, demônios saíam. Eu vi muita coisa através dela e ela nunca recebeu honra e glória e ela nunca ia querer. Né? Ela morreu ano passado, ou ano atrasado, não sei. E já falei dela para vocês quando ela orou pela minha mãe foi curada de câncer. Curada mesmo. Ela não conhecia minha mãe, se alguma de vocês não escutou a história. Ela não conhecia minha mãe tinha saído do médico, foi no estudo bíblico que ela estava dando. Minha mãe sentou lá na última fila, era uma igreja grande, minha mãe sentou lá atrás, sem saber o que ela ia fazer, triste com o diagnóstico. Isso, o quê? Eu tinha 20 anos. Então, assim, muitos anos atrás, onde câncer era sinal de morte, né, praticamente. E
E essa senhora saiu lá da frente, veio lá atrás, falou: irmã, não te conheço, mas o Espírito Santo está me mandando aqui para orar por você. E está me mandando colocar a mão no seu seio. Sei que é meio, né? E minha mãe falou: pode orar. E disse que na hora que ela orou, o braço dessa senhora queimou e o peito da minha mãe queimou. E torrou todas as células cancerígenas. Torraram. Porque minha mãe, quando fez a cirurgia para tirar, ela tirou tudo, o médico achou como se ela tivesse feito muitas sessões de radioterapia. Ela não fez nenhuma. Não fez quimo, não fez radioterapia, tirou o seio com os nódulos, ele guardou esses nódulos e ele mostrava para as clientes dele, que ele é uma coisa assim, que ele nunca tinha visto na vida. Então, esse é o nosso Deus. E ele continua usando pessoas. Né? Eu tenho muitas experiências minhas pessoais, né? de coisas que Deus, que o Espírito Santo faz na nossa vida. Né? E a gente tem que reconhecer e dar glórias a Deus, só a Ele. Né? Ele é o que merece a nossa honra e o nosso louvor. A outra coisa que acontecia com Paulo, que ele falava, olha só, ele dizia que era isso, né, a gente acredita porque, né, mas ele fala assim, para impedir que eu me exaltasse, então, assim, para que eu não achasse que eu era lá grandes coisas, porque Deus me revelava as coisas, porque aconteciam milagres e tudo isso, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu pedi a Deus que retirasse de mim. Mas ele me disse, ai, gente, isso me arrepia, porque às vezes a gente quer que Deus nos livre dos problemas e a gente não entende que os problemas, que as dificuldades, às vezes são plano de Deus. Às vezes são aquilo que faz que a gente esteja perto de Deus. Se a gente não tivesse aquilo, a gente não ia estar tão perto dele. Então ele fala assim, mas Deus me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, da minha força humana, a força do Espírito Santo enche a nossa vida. Sabe, todas nós temos um espinho na carne, temos alguma coisa que às vezes Deus permite que esteja do nosso lado, para que nós não saiamos, porque Ele nos conhece, Ele sabe se a gente não tivesse aquilo, a gente não ia estar tão perto dele. E na eternidade, isso vai valer muito mais do que uma vida perfeita, sem problemas, sem dificuldade, sabe? Vai valer muito mais. Então, nunca desmereça o seu sofrimento ou aquela coisa que você vem pedindo a Deus. Deus me dá resposta, Deus me livra disso. Às vezes ele quer usar aquela coisa para ter você ali pertinho dele, porque ele te conhece mais do que você mesmo, né? Ai, desculpa. Então, Paulo, ele fala, continuando, porque eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Porque o amor, por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Não esquece disso. Que a nossa força não vem da nossa capacidade, não vem da gente ficar batendo perna para sair da água de afogar, vem de descansar nos braços do Pai, naquele que tem poder para nos carregar no meio das dificuldades. Né? Aí ele vem falando das preocupações dele, das pessoas que visitam, mas no capítulo 13 ele termina com as últimas advertências, últimos conselhos que ele vai dar para a igreja de Corinto. Né? E ele diz assim, examinem-se para ver se vocês estão na fé.
Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que vocês já não estão mais ligando para ele, né? Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam, né? Não para que a gente se apareça um santinho diante das pessoas. Que me importa as pessoas? A gente já estudou isso várias vezes, né? Os apóstolos falavam isso, me importa agradar a Deus mais do que aos homens. A gente é tão preocupado com a opinião, com as aparências, né? Para nós que seja mais importante agradar a Deus, né? Ele fala assim, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora apareça que tenha falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Aí ele vem com as declarações finais. Por isso escreva essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise. Ele falou isso várias vezes nessa carta. Eu estou escrevendo, gente, porque para vocês acordarem, porque quando eu chegar aí, eu quero ter um tempo agradável com vocês, eu não quero ficar bravo, eu não quero chamar atenção, né? Eu vejo que é muito parecido quando o JT vem, eu não quero, hoje em dia nem no telefone eu quero mais ficar, eu quero o tempo que eu tenho com ele, eu quero que seja agradável. Eu sei que tem coisa que precisa ser corrigida, eu sei que tem coisa que ele precisa mudar, mas eu estou deixando que Deus use o Espírito Santo para fazer o que ele tem que fazer. Eu, como mãe, eu acho que ensinei o caminho certo, ensinei as coisas. Se ele me pergunta, eu dou a minha opinião, mas eu ficar batendo na mesma tecla, né? Ele teve aqui semana atrasada e aí eu vi aquele cabelão comprido e estava tão sujo. Ai, que vontade de mandar ele lavar esse cabelo. Então, assim, sabe? Tive que me concentrar de ficar calada, porque, sabe, para quê? Né? Aí, quando foi no domingo de manhã, eu falei, ai, gente, coloquei um shampoo bom lá no banheiro para você. Daquele bom que amacia o cabelo. Ah, tá bom, vou lá lavar. Então, assim, é a maneira que a gente deve encarar as coisas, mas eu estou dando um exemplo bobo, né? Mas, gente, isso é que Paulo estava dizendo, ele está assim, gente, vamos ficar em paz, né? Vamos manter esse relacionamento. Paulo prezava muito essa igreja, esses irmãos, né? Paulo termina a segunda carta com essas advertências, depois ele vem com saudações. Aí ele diz assim: sem mais, irmãos, despeço de vocês, procurem se aperfeiçoar, exortem mutuamente. Então, o que é exortar? Corrijam. Se você vê que alguém está fazendo alguma coisa ou escutando uma coisa que não deve, com amor, exorta, fala, né? Traz ele de volta, né? Tenham um só pensamento. Lembra que semana passada a gente falou de manter cativo o nosso pensamento, né? Em Cristo Jesus, né? Não nos conformarmos, mas renovar nossa mente dentro da palavra. Vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam recomendações, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E é isso que eu desejo para cada uma de nós, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito esteja conosco, né? Que se isso tudo está dentro de nós, a nossa volta a gente tem paz, né? Então a gente vê assim que, concluindo, nós somos a noiva de Cristo. E como nos tempos antigos, Jesus quer uma noiva pura, virgem, né? Agora, Jesus sabe que nós somos pecadores, que nós já nascemos com pecado, mas ele quer que cada um de nós nasça de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente fica puro, perfeito, virgem outra vez, para fazer parte desse corpo de Cristo, que é a noiva dele, que vai chegar para ele. Eu lembro que, lá, o dia que eu ler, eu vou mandar para vocês, tem a parábola das 10 virgens, que estavam indo para um casamento, né? 10 virgens, 5 foram bem preparadas e 5 não estavam preparadas, né? 5 tinham extra azeite para poder na lâmpada e as outras, não,
não, não vai precisar, não. E o noivo atrasou, e as que não tinham tiveram que voltar para comprar, e o que aconteceu? O noivo chegou, e quem não estava lá na porta na hora, não pôde entrar depois. Quando a porta foi fechada, não pôde entrar. E assim vai acontecer. Então, nós temos que estar com a nossa botijinha cheia de extra óleo e com a nossa lâmpada acesa. Porque quando o noivo chegar, nós temos que estar preparadas para ele. Nós somos a noiva de Cristo. Vamos estar bem limpinha, bem... E o que nos reveste? É o Espírito Santo, é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos transforma e nos torna alvos, ainda que o nosso pecado seja preto e sujo. O sangue de Jesus nos transforma e nos faz ficar brancos como a neve, né? Jesus sabe que uma noiva que nunca pecou não existe, né? Mas ele quer que cada um de nós estejamos renovadas, que tenhamos esse renascer, né, do Espírito. Uma noiva totalmente comprometida com o noivo, que deseja estar adornada de linho puro e fino, reluzente com o fruto do Espírito. Aí eu vou ler lá em Apocalipse, que é o final da história, né? Se você ler a Bíblia, gente, você não vai ter medo de guerra, não vai ter medo de nada, porque está tudo aqui. E a gente sabe o final da história, a gente sabe quem ganhou essa guerra final, a gente sabe, né? Apocalipse 19 fala sobre a noiva, no versículo 6 e 8 fala assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, não é um linho, um pano, né? São os atos justos, são as coisas boas que a gente fez para honrar a Deus, para adorar, para glorificar a Deus na nossa vida. Aí, Apocalipse 21, 21, versículo 1 e 2, fala assim: então eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, Jesus é o nosso noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Vamos estar adornada, vamos estar com aquilo que ele gosta, né? Eu acho assim, a gente não conhece muito da tradição judaica, eu gosto às vezes de ler os comentários de historiadores que contam as histórias da tradição, né? Então, assim, o que eles precisavam vestir? Na nossa tradição tem uma coisa, aqui nos Estados Unidos, né? Tem que ser uma coisa emprestada, uma coisa azul, tem umas coisas assim, que eu não sei muito bem. Então, assim, tem as tradições judaicas, né? E para esse noivo nosso também, Deus quer que nós estejamos preparadas, que nós queiramos encontrar esse noivo, né? E eu coloquei um adendo aí para vocês lerem depois, o que é a noiva de Cristo, né? Eu achei isso resumido e interessante, com versículos. Então, se vocês tiverem curiosidade para conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? Por que nós somos chamados a noiva de Cristo. Mas hoje, então, nós vamos terminar isso. Que a paz de Deus esteja com vocês. Que o amor de Cristo reine na sua família, na sua vida. E que o Espírito Santo tenha lugar na nossa mente, no nosso coração, para fazer aquilo que Ele quer através de nós. Que Deus abençoe vocês.